Muito obrigado pela presença de todos. Em um dos artigos que eu escrevi, eu falei um pouco sobre a cultura da mesa. E esse artigo surgiu de uma experiência que nós tivemos enquanto líderes eclesiásticos em uma igreja de inclusão plena. No momento em que nós anunciávamos para as pessoas que seria culto de celebração de ceia, e ainda usando a palavra Santa Ceia, um termo antigo, nós ainda usávamos esse termo, vai ter Santa Ceia. O pastor Rafael se lembra muito bem que se nós anunciássemos, 80% da igreja não vinha no dia da ceia. E nós começamos a perceber o que estava acontecendo. Se anunciássemos que era culto de ceia, as pessoas faltavam. A cultura da mesa, ela vem com o seguinte questionamento: o que é que faz com que as pessoas se sintam excluídas diante de uma das grandes manifestações da graça divina? Por que é que eu, enquanto cristão, em algum momento não me vejo e não me sinto digno de participar daquilo que não é meu, que não é institucional, que não é da igreja, não é da denominação, que não é do estatuto da igreja, mas que é algo do próprio Cristo? O que é que faz com que estas pessoas não se sintam aptas a participar deste momento? A Bíblia nos fala de Gênesis a Apocalipse, que homens e mulheres tiveram experiências em volta de uma mesa. Encontramos isso, por exemplo, na história dos patriarcas. Por vezes os patriarcas tiveram manifestações da epifania divina, Deus se materializando e se apresentando. E o que eles faziam em celebração a isso era edificar um altar. E sobre este altar colocava-se alimentos. Era uma mesa posta em uma pedra. Era uma mesa posta em celebração. Era uma mesa posta em gratidão. A cultura da mesa perpassa a história dos patriarcas, vai aos profetas, e nós encontramos por várias vezes referências proféticas de Deus se manifestando e falando com as pessoas da época por meio desta simbologia. A mesa, neste artigo em que eu escrevi, ela toma a função de símbolo, ela toma a função de tipo bíblico. O tipo bíblico é aquele que nos traz uma mensagem divina. Deus nos fala por meio de mensagens, de objetos, de situações, de alegorias e de costumes. Tudo isso tem uma mensagem divina. E dentro dessa análise, por várias vezes, os profetas foram usados para falar sobre isso também. Chegamos então ao cristianismo, e no cristianismo nós temos a cultura da mesa sendo fortalecida pelo próprio Cristo. Quantas vezes Cristo entrou em um lar, se assentou à mesa e comeu e compartilhou com as pessoas? Nós vemos algumas dessas situações, por exemplo, em que o próprio Cristo foi questionado por isso. Cristo entrou na casa de Zaqueu, e ao entrar na casa de Zaqueu, se assentou à mesa e participou de um banquete. Cristo foi convidado por Simão, um fariseu, um estudioso da época. Cristo vai à sua festa e ali compartilha com todos, e é justamente nesta festa que Cristo é honrado por uma mulher identificada na Bíblia como pecadora. E alguém disse: se ele soubesse quem é esta mulher, de maneira alguma aceitaria o que ela está fazendo. Cristo participou de várias mesas. O seu primeiro milagre acontece em uma festa de casamento. Se você estuda a história do povo judeu, do povo hebreu, você vai entender que era algo cultural a celebração em volta da mesa, do alimento posto, do vinho posto, da bebida posta. A celebração então acontecia. Cristo participou de várias mesas. Entrou na casa de Marta e Maria, se assentou com Maria e passa a ensinar Maria, enquanto Marta corria para o agradá-lo. Jesus entende o papel de Marta, mas naquele momento, Jesus garante o lugar de Maria, estando assentada junto com ele, em volta de uma mesa. Cristo recebe honrarias. Cristo recebe isso porque naquele momento o fato de ouvi-lo significava servi-lo. O fato de ouvi-lo significava aceitá-lo. Maria e Marta. Jesus
Então se reúne com seus discípulos e traz agora a tônica de toda essa cultura da mesa. E a tônica da cultura da mesa acontece quando Cristo chama para si os seus discípulos, que preparam a ceia. Jesus entra em Mateus capítulo de número 26 e se assenta à mesa com todos os discípulos. E agora, para entender a tônica da cultura da mesa, nós precisamos entender quem são os personagens da cultura da mesa. Lá estava Pedro, que o negaria. Lá estava Judas, que o trairia. Lá estava Tomé, que duvidaria. Lá estavam todos os discípulos que o abandonariam. E então faça a seguinte pergunta: por que é que estas pessoas não deixaram de participar daquela mesa? E por que é que eu, enquanto cristão, devo deixar de participar desta mesa? E então nós começamos uma busca intensa sobre o significado e o porquê que a igreja cristã tomou para si essa postura, a postura de tornar a cultura da mesa um elemento que separa os justos dos injustos, os santos dos pecadores. Um sacramento que muitos cristãos pentecostais e neopentecostais nem sabem o que significa a Eucaristia, mas de lá nasce a ideia de um elemento que é santo o suficiente e só quem pode participar deste elemento são as pessoas sacras. A mesa representa o convite. Só quem participa deste elemento são aqueles que reconhecem que não tem pecado. E essa ideia e concepção se fortaleceu através do tempo. Através do tempo as pessoas entenderam. A ceia é um elemento separador. A ceia é um elemento divisor de águas. Não no sentido de estabelecer um marco do cristianismo, mas no sentido de estabelecer concepções e preconceitos humanos. E interpretações infundadas com respeito à obra de Cristo. A cultura da mesa se estende desde o chamado dos patriarcas à instituição da ceia pelo próprio Cristo. Seus significados são: o primeiro significado da cultura da mesa, somos chamados para o coletivo e não para o individual. A cultura da mesa nos fala de uma coletividade, de uma união, de uma comunhão. O segundo significado, as diferenças podem ser encontradas, as diferenças podem se encontrar e coexistir em um mesmo plano. Quando nos reunimos em volta da mesa, temos diferenças de todos os tipos. E essas diferenças sim podem se encontrar e podem coexistir no mesmo espaço. Somos reconhecidos e nos damos a conhecer. A cultura da mesa nos fala do momento em que somos reconhecidos enquanto aqueles que aceitam o convite. A cultura da mesa nos fala do momento em que se reflete sobre quem somos. Quando Cristo disse aos seus discípulos: onde vocês me trairão? Um a um me trairá. Um a um começou a se perguntar: porventura sou eu, Senhor? Porque a mesa é o lugar da reflexão, é o lugar do autoconhecimento. Todos são iguais dentro da cultura da mesa, porque a mesa nivela todas as pessoas. A mesa esconde todas as imperfeições possíveis que possam existir. A cultura da mesa nos fala da igualdade. E mais do que isso, a cultura da mesa nos fala de equidade. Temos o mesmo direito e recebemos as mesmas ferramentas, os mesmos elementos. A cultura da mesa também nos fala do pertencimento. A doutrina do pertencimento é uma das doutrinas mais profundas dentro desse artigo da cultura da mesa. Porque dentro do pertencimento nós entendemos o porquê é que nós devemos fazer parte disso. O porquê é que nós somos parte disso. 1 Coríntios capítulo de número 1 Coríntios capítulo de número 11, verso de número 23. O apóstolo Paulo diz: na noite em que Cristo foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. O verso de número 23 diz:
na noite em que ele foi, no verso de número 24, que diz: na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. O apóstolo Paulo nos diz que aquilo que ele recebeu do Senhor, no verso de número 23, no verso de número 24, ele está ministrando. E o que é que Paulo recebeu do Senhor? A palavra recebeu, em 1 Coríntios capítulo de número 11, verso de número 23, no grego, é a mesma palavra de receber presente. Algo lhe foi concedido e é seu. Algo lhe foi dado, algo lhe foi conferido. Quando Paulo diz o que eu recebi do Senhor, Paulo está dizendo: aquilo que eu recebi como presente, eu compartilhei com vocês. Perceba que a doutrina do pertencimento, ela não surge de uma ideologia humana, de uma concepção humana, mas ela surge do ministério de Cristo, que concedeu às pessoas este direito. Ora, a pergunta é: se Cristo me concedeu esse direito, quem é a instituição para me privar deste direito? E o artigo então caminhou e nós chegamos à cultura da mesa, significa a graça oferecida. Tendo partido, tendo apresentado o pão, Cristo deu graças e partiu. Perceba que a palavra graça, ela tem um sentido de gratitude, de gratidão, mas esta ação de Cristo tem um significado mais profundo ainda. O que Cristo fez foi compartilhar com todos que estavam à mesa a mesma quantidade, porque todos teriam direito. Você sabe quem recebeu o pão? Judas recebeu o pão. Você sabe quem recebeu o cálice? Todos que estavam presentes receberam o que comer e o que beber. Porque a cultura da mesa não faz distinção entre as pessoas. O último significado que esse artigo trouxe foi a partilha. O apóstolo Paulo diz: o que eu recebi, isso também eu compartilhei com vocês, eu distribuí. A partilha faz parte daqueles que entendem que o cristianismo se desenvolve, se estrutura e se fortalece por meio do compartilhamento. Comunhão não significa apenas ter, significa ter e oferecer o que se tem. A cultura da mesa nos traz o compartilhamento, a comunhão. O metodismo, dentre as igrejas, dentre os movimentos históricos, o metodismo hoje tem cerca de 283 anos. Das igrejas históricas, o metodismo saiu à frente quando proclamou a comunhão aberta. Vocês sabiam que a igreja metodista, dentre as igrejas históricas, é a única igreja de comunhão aberta? Você sabia que se você entrar numa igreja metodista e disser: eu não sou batizado e quero participar da ceia, nenhum ministro da igreja pode lhe impedir de participar. Crianças participam, idosos participam, jovens participam. Se entrar alguém pelas portas da igreja e disser: eu sou um mendigo, estava passando e eu quero participar, ele vai participar também, porque comunhão aberta significa dizer que a ceia não é institucionalizada, não é nomenclaturizada pela denominação. Essa é minha porque eu sou presbiteriano, essa é minha porque eu sou batista. A ceia é do Senhor e o convite também é do Senhor. E há alguém que possa dizer não para o Senhor? A ceia não pode ser de uma denominação. A ceia é do Senhor e o convite também é do Senhor. O que nos cabe, enquanto cristãos, ensinar para as pessoas? Nunca diga não para Jesus. Se Ele te convidou, diga logo sim. Na contramão disso, nós encontramos uma porção de ramificações cristãs que tornam esse momento da ceia um momento de divisão e separação e terror e pavor. Quem veio da linha pentecostal e participa hoje de uma igreja de inclusão plena lembra muito bem disso. Quando as irmãs começavam a sapatear na hora da ceia, o pessoal já ficava: ai meu Deus, vai me revelar agora. É hoje. Me lembro muito bem de uma vez que nós estávamos distribuindo a ceia. Eu era diácono na Assembleia de Deus, e o irmão Edmilson, diácono Edmilson, veio com a bandeja da ceia entregar para a irmã.
A irmã estava em oração, em profunda oração. Quando ele a chamou, ela despertou meio que abruptamente, fez um gesto e pá, a mão na bandeja. Isso, quando acontecia na hora da ceia, era um absurdo, porque a ideia, meu Deus do céu, era um ato, uma ação, um momento de tamanha santidade, em que as pessoas achavam que qualquer coisa que saísse fora do lugar é porque tem pecado aí, as coisas, Deus está dando sinais. Imagine você que os jovens tinham esse medo, e eu convivi com isso, e eu vi isso, e eu já ouvi isso por várias vezes. O medo do momento da Santa Ceia. A cultura da mesa é a cultura do compartilhamento. O questionamento sério que nós fizemos dentro desse artigo foi: se nem Cristo e nem os seus discípulos e apóstolos chamavam a cultura da mesa de Santa Ceia, porque eu, enquanto igreja cristã, não chamava, se a Bíblia me ensina outras coisas. A Bíblia me ensina que a ceia é do Senhor. A Bíblia me ensina que esse momento é o partir do pão. A Bíblia me ensina que o momento é da comunhão do sangue. A Bíblia também me ensina que o momento é na comunhão do corpo de Cristo. Por que é que eu trarei uma tradição que está prejudicando a tantas pessoas se essa tradição não é bíblica? E então nós começamos um momento de ensino e doutrinamento bíblico, mostrando para as pessoas que a ceia é do Senhor e o convite é do Senhor. E todos são bem-vindos em todos estes momentos. A Igreja Metodista Reconciliadora IPEG e várias outras denominações por onde nós passamos, esse artigo foi lido, foi discutido, foi comentado, alguém tentou argumentar e busca-se versões bíblicas, em tal versão eu acho que tem a palavra assim, eu acho que está, e não encontram porque não existe. E quando nós encontramos isso na tradição cristã, nós logo entendemos, há algo que precisa ser revisto e corrigido. Quantas pessoas, ao lerem este artigo, se sentiram aptas, amadas e acolhidas, e no momento da ceia disseram: eis-me aqui, Senhor, eu faço parte desta mesa. A Igreja Metodista Reconciliadora